Graça e paz de Jesus Cristo, meus queridos, aqui é André Politovski, pastor, coach e mentor na comunidade Amadurecendo em Cristo, Pinhais, Paraná. E hoje gostaria de falar com vocês de como vencer a solidão. Solidão é algo que vai acontecer uma hora ou outra na sua vida. Não tem jeito. O que acontece? Pessoas que têm um objetivo, pessoas que foram chamadas por Deus para um propósito, pessoas que receberam pelo Espírito Santo em seu coração um propósito, pessoas que perceberam que existia algo além daquilo que elas mesmas podiam imaginar. E são aquelas que têm visão, que receberam a visão, que são as idealizadoras disso, são as pessoas que mais estarão sozinhas. Se você perceber, muitas vezes você se depara na sua casa, você se depara na igreja, no seu trabalho, você muitas vezes está rodeado de pessoas que dizem ser seus amigos, mas você se sente absolutamente solitário. Qual é o grande problema? O problema é o ambiente onde você está e o propósito que foi colocado nas suas mãos. Muitas vezes você até abandonou o propósito ou até se esqueceu do propósito, aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Eu vivo isso, eu fui chamado pelo Senhor, né, há 10 anos atrás, em maio de 2014, e fui chamado ao Senhor para um propósito que Ele estabeleceu na minha vida. Aos 16 anos, dos 14 aos 16 anos, recebi algumas profecias, tive uma vida, né, virada no que é aquilo, porque sinceramente não via em mim alguma chance de Deus fazer aquilo que Ele havia prometido, que o Espírito Santo falou através da vida daquelas pessoas. Tentei o suicídio, né, justamente por causa dessa solidão. Busquei em trabalho, busquei em dinheiro, busquei em carreira, busquei em pessoas, busquei em relacionamentos, tentar aliviar aquela solidão, aquilo que estava dentro do meu coração. E o que eu percebi? Que as pessoas não conseguiam entender o propósito que Deus tinha colocado nas minhas mãos. E eu comecei a compreender que os propósitos das outras pessoas, se elas conseguem enxergar, se elas conseguem executar, unidos a esse propósito, nós temos algo muito maior, nós conseguimos sair da solidão. Mas o caminho de quem tem um propósito, o caminho é muito solitário. Muitas vezes as pessoas não vão te entender e você quer que as pessoas te entendam. Muitas vezes você quer reclinar a sua cabeça no ombro de alguém que só te critica, que em vez de te ajudar, dizer uma palavra amiga, alguma coisa que, né, venha trazer ânimo à sua alma, é o contrário. Seus pais, seus cônjuges, seus filhos, sua família, seus irmãos em Cristo, suas células, seus colegas de trabalho, muitos deles nem acreditam naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. E nós podemos lembrar de um personagem bíblico, um profeta, o Elias, que viveu isso. Ele havia acabado, né, de manifestar aquele milagre maravilhoso, né, do sacrifício sendo consumido pelo fogo, a madeira encharcada de água, o rego de água, tudo aquilo sendo lambido pelo fogo, a morte dos profetas de Baal. Jezabel diz que quer matá-lo e ele vai para o deserto para morrer. Pediu a Deus que o matasse, que o levasse. E muitas vezes você e eu já passamos por isso. Eu sei, eu já tentei o suicídio, né? Por uma intervenção divina no mês da prevenção do suicídio, vou acabar falando um pouquinho sobre esse testemunho. Mas Deus interviu, né? E o engraçado é que quando eu fui para casa de uma pessoa, ela usada por Deus, falou sobre isso. Eu não queria falar com ninguém sobre isso. E ela falou: você tentou o suicídio hoje, né? O Senhor estava cuidando de mim. E o Senhor está cuidando de você. Eu sei que uma das coisas mais difíceis que existem para nós que recebemos algo do Senhor, temos um propósito, fomos chamados para algo, ou muitas vezes você estabeleceu algo, não, eu vou conseguir, e as pessoas não entendem, e você se sente absolutamente sozinho. Muitas vezes desmotivado, sem força, fraco nessa situação, e eu sei como é. Mas uma coisa você precisa entender, o Senhor está nos observando, o Senhor está conosco nisso. Ele está preparando o caminho. Mas infelizmente é muito complicado se Deus colocasse ou permitisse que pessoas estivessem no nosso lado nesse momento de solidão, nós acabaríamos dando as costas para Ele e olharíamos para essas pessoas. E o Senhor quer que nós olhemos para Ele.
A vontade do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós dependamos dele. Falemos com ele, busquemos nele. E muitas vezes, e você sabe disso, ele não vai responder. Muitas vezes vai parecer que a sua voz ecoa no vazio. Muitas vezes a sua oração parece que nem chega, né, nem passa do teto. Vou usar um termo de pentecostalismo, né, que eu ouvi há muitos anos na igreja onde eu participava. Sua oração nem passa do teto. Parece que o Senhor sumiu, parece que Deus desapareceu e a solidão fica ainda muito mais nítida. E você coloca dúvida naquilo que você colocou como propósito. Não desista. Não desista. Eu estou há 10 anos buscando e eu creio, e o Senhor sempre reafirma através da vida de algumas pessoas, filho, eu farei aquilo que eu prometi para você. As nações serão suas. Você irá falar do meu nome, você irá falar da minha palavra, você irá falar de mim. Muitas vezes eu já desanimei a ponto de falar, Senhor, como Elias, Senhor, chega, não deu para mim. Me leva. E eu sei como é. Não desista. Existem pessoas que têm um propósito semelhante, existem pessoas maduras, por isso eu falo muito sobre maturidade, por isso o nome dessa igreja é Comunidade Amadurecendo em Cristo. Procure pessoas maduras, pessoas que realmente se importam. Não adianta procurar pessoas que estão na mídia, porque eles estão preocupados só com eles mesmos. Muito difícil eles darão atenção para você e para mim. Mas procure pessoas, e o Senhor preparou algumas pessoas que naquele momento Ele vai te dar um impulso, vai te dar um empurrão, vai te levantar. Mas não é mais do que isso. Não será uma pessoa que vai caminhar com você, vai cumprir o propósito. É nosso. Foi dado para você, foi dado para mim. Não é para os outros. Aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos é solitário, assim como Paulo. Ficou anos na prisão, sozinho. Escreveu cartas, tinha as pessoas que vinham visitar, sim. Mas a maior parte do ministério dele foi colocado, foi feito, foi desenvolvido sozinho. Outros homens de Deus. Você precisa entender isso. Você não está sozinho. Existe um batalhão de pessoas, só que cada um está num ponto do mundo hoje, para viver o propósito e trazer aquilo que o Senhor estabeleceu no coração de cada um. E num belo momento isso tudo vai convergir. Não desista. Só não desista. O Senhor não pode nos obrigar a continuar, porque nós temos o livre-arbítrio. Ele não pode nos obrigar a continuar fazendo. Ele só precisa que nós continuemos, andemos, e o resto é Ele que faz. Quanto mais fraco nós estamos, mais o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mais nós vamos aprender a depender de Deus, mais nós vamos depender dEle. Muitas vezes os seus familiares não acreditam em você. Confie no Senhor. Não importa que eles não acreditam. Não importa que as pessoas que estão à sua volta não acreditam. Confie no Senhor. Amém? Não desista. Vença a solidão em Cristo. Amém? Continue em oração. O Senhor está te ouvindo, sim. Ele em breve trará a resposta, sim. Muitas vezes a resposta não é aquilo que nós queremos ouvir. Se você é como eu queria que acontecesse para ontem. Já fazem 10 anos. 10 anos. Isso sem dizer os anos que eu perdi desviado e virado no que é aquilo. Confie no Senhor. Ele vai cumprir. Restabeleça o propósito, sonhe com o propósito, fale do propósito, clame o propósito, dê graças pelo propósito, por aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Não desista. O melhor jeito de vencer a solidão é lembrando aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Foi Ele quem estabeleceu. E Ele fará cumprir. Amém? Porque Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não desista. Eu sei que está difícil. Eu sei que está complicado. Eu sei que você está a ponto de pedir e falar, não, Deus, me leva porque não dá mais. Eu não quero sair mais da cama. Não desista. Se levante. Tem pessoas que acreditam. E muito melhor, o Senhor acredita. Por quê? Porque tem pessoas que dependem daquilo que Deus vai cumprir no momento kairos dele. Amém? Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus Cristo.